16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa de Nossa Senhora do Carmo prende-se intimamente à ordem carmelitana, cuja origem remonta aos tempos antigos envolvidos em nuvem de venerandas histórias. A ordem dos carmelitas tem por propósito especial o culto da Mãe de Deus, Maria Santíssima, e pretende ter origem nos tempos do profeta Elias. Não é este o lugar de alegar os argumentos pró e contra esta piedosa opinião ou, digamos mesmo, convicção dos religiosos carmelitas. Está fora de dúvida que o paganismo anticristão não estava sem conhecimento das promessas messiânicas. A Mãe do Salvador vemo-la preconizada pelas síbilas, simbolizada pelas imagens de Ísis e venerada nos mistérios pagãos. Suposto isso, causaria estranheza se o povo de Deus, possuidor das profecias mais claras e especializada sobre a Mãe Virgem, a vencedora da serpente, não tivesse tido palavra e instituição nenhuma que dissesse respeito à Mãe do Salvador. De fato, na ordem carmelitana é guardada a tradição, segundo a qual o profeta Elias, vendo aquela nuvenzinha que se levantava no mar, bem como a pegada do homem, teria nela reconhecido o símbolo, a figura da futura Mãe do Salvador. Diz mais a tradição que os discípulos de Elias, em lembrança daquela visão do Mestre, teriam fundado uma congregação com sede no Monte Carmelita, com o fim declarado de prestar homenagens à Mãe do Mestre. Essa congregação ter-se-ia conservado até os dias de Jesus Cristo e existido com o título de Servas de Maria. Santa Teresa, a grande santa da ordem carmelitana, reconhece no profeta Elias o fundador da ordem. Segundo uma piedosa tradição autorizada pela liturgia, no dia de Pentecostes, um grupo de homens, devotos dos santos profetas Elias e Eliseu, preparado por São João Batista para o advento do Salvador, abraçaram o cristianismo e erigiram no Monte Carmelo um santuário à Santíssima Virgem, naquele mesmo lugar, onde Elias vira aparecer aquela nuvenzinha anunciadora da fecundidade da Mãe de Deus. Adotaram eles o nome de irmãos da bem-aventurada Maria do Monte Carmelo. Historicamente documentadas são as seguintes datas da Ordem de Nossa Senhora do Carmelo. Foi no século XII que o calabrês Bertoldo, com alguns companheiros, se estabeleceu no Monte Carmelo. Não se sabe se encontraram lá a congregação dos Servos de Maria ou se fundaram uma deste nome. Certo é que receberam em 1209 uma regra rigorosíssima aprovada pelo patriarca de Jerusalém Alberto. Pelas cruzadas, esta congregação tornou-se conhecida também na Europa. 2 nobres fidalgos da Inglaterra convidaram alguns religiosos do Carmelo para acompanhá-los e fundar conventos na Inglaterra, o que fizeram. Pela mesma época, vivia no condado de Kent um eremita que havia 20 anos habitava na solidão, tendo por residência o tronco oco de uma árvore. O nome desse eremita era Simão Stock. Atraído pela vida mortificada dos carmelitas recém-chegados, como também pela devoção mariana que aquela ordem cultivava, pediu admissão como noviço na ordem de Nossa Senhora do Carmo. Em 1225, Simão Stock foi eleito coadjutor-geral da ordem, já então bastante conhecida e espalhada. A ordem começou a sofrer muita oposição e Simão Stock fez uma viagem a Roma. Honório III, avisado em misteriosa visão que teve de Nossa Senhora, não só recebeu com toda a deferência os religiosos carmelitas, mas aprovou novamente a regra da ordem. Simão Stock visitou depois os irmãos da ordem no Monte Carmelo e demorou-se com eles 6 anos. Um capítulo geral da ordem realizado em 1237 determinou a transferência para a Europa de quase todos os religiosos, os quais, para se verem livres das vexações dos sarracenos, procuraram a Inglaterra, onde a ordem possuía já 40 conventos. No ano de 1245 foi Simão Stock eleito superior-geral da ordem e a regra teve a aprovação do Papa Inocêncio IV. A Ordem de Nossa Senhora do Carmo, colocada sob a proteção imediata da Santa Sé, começou então a ter uma aceitação extraordinária no mundo católico. Para isso concorreu poderosamente a Irmandade do Escapulário, que deve a fundação a Simão Stock.
Homem de grandes virtudes, privilegiado por Deus com os dons da profecia e dos milagres, empregou Simão Stock toda a energia para propagar, na ordem e no mundo inteiro, o culto mariano. Sendo devotíssima a Maria Santíssima, desejava obter da Rainha Celestial um penhor visível de sua benevolência e material proteção. Foi aos 16 de julho de 1251 que, estando em oração fervorosa a renovar o pedido, Nossa Senhora se dignou de aparecer-lhe, rodeada de espíritos celestes, veio trazer-lhe um escapulário. Meu dileto filho, disse-lhe a Rainha do Céu, eis o escapulário que será o distintivo da minha ordem. Aceita-o como um penhor de privilégio, que alcancei para ti e para todos os membros da Ordem do Carmo. Aquele que morrer vestido deste escapulário estará livre do fogo do inferno. Estando-lhe, assim, satisfeita a maior aspiração, Simão Stock tratou então de divulgar a irmandade do escapulário e convidar o mundo católico a participar dos grandes privilégios anexos. Extraordinária foi a afluência a tão útil instituição. Entre os devotos do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, vêem-se papas, cardeais e bispos. Numerosos têm sido os príncipes que pediram ser inscritos na Irmandade, como Eduardo III, da Inglaterra, os imperadores da Alemanha, Fernando I e II, reis da Espanha, de Portugal e da França, e ainda muitas rainhas e princesas de diversas nações. O escapulário teve uma aceitação favorável e universal entre o povo católico. Neste sentido, só é comparável ao rosário. Como este também teve adversários, como o rosário, também o escapulário tem sido agredido com todas as armas da impiedade, da malícia, do escárnio e do ódio. Mas também como o rosário, tem experimentado o efeito poderosíssimo da proteção da Mãe de Deus. Só assim é explicável o fato de ter o escapulário passado incólume, através de 600 anos, e hoje em dia, mais do que nunca, gozar da predileção do povo cristão. Se bem que a visão que São Simão Stock afirma ter tido de Nossa Senhora não possui o valor da autoridade de artigo de fé, tão averiguada se apresenta que desfaz qualquer dúvida que a respeito possa subsistir. É relatada com todas as minúcias pelo confessor do Santo Padre Salton. Aprovada por muitos papas, a Irmandade do Escapulário foi grandemente elogiada por Benedito XIV. Mais de 100 escritores dos séculos XIII, XIV e XV, dos quais alguns que não pertenciam à ordem carmelitana, se referem à visão de Simão Stock como a um fato que não admite dúvida. As universidades mais célebres, as de Paris e Salamanca, declararam-se igualmente a favor. 2 decretos da Cúria Pontifícia zerados pelos cardeais Bellarmino e de Torres declararam autêntica e verídica a biografia de São Simão Stock, que contém a narração da maravilhosa visão. 2 são grandes privilégios da Irmandade do Escapulário, privilégios deveras extraordinários que mereceram a instituição tão grande simpatia da parte do povo cristão. O primeiro desses privilégios, Maria Santíssima frisou bem, quando, no ato da entrega do escapulário, disse ao seu servo, São Simão Stock, é este o sinal do privilégio que alcancei para ti e para todos os filhos do Carmelo. Todos aqueles que na hora da morte estiverem revestidos com este hábito, ver-se-ão salvos do fogo do inferno. O sentido desse privilégio é este. Maria Santíssima promete a todos que usam o hábito do Carmo uma proteção especial, principalmente na hora da morte, que decide a sorte da eternidade. O pecador, portanto, por mais miserável que seja, pondo a confiança em Maria Santíssima e vestindo o seu hábito, tendo, aliás, a intenção firme de sair do estado do pecado, pode seguramente contar com o auxílio de Nossa Senhora, a qual lhe alcançará a graça da conversão e da perseverança. O escapulário não é um amuleto que assegure, sob qualquer hipótese, a salvação de quem usar. Contam-se por milhares as conversões de pecadores na hora da morte, atribuídas unicamente ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muitas também são os casos que mostram a evidência que privilégio nenhum favorece a quem, de maneira nenhuma, se quer separar do pecado e levar uma vida digna e cristã.
Santo Agostinho diz a verdade quando ensina: Deus, que nos criou sem nossa cooperação, não nos pode salvar sem que o queiramos e desejemos. Quem não quer deixar de ofender a Deus, morrerá na impenitência. E se Maria Santíssima não ver possibilidade alguma de arrancar a alma do pecador aos vícios e paixões, fará com que na hora da morte, por uma casualidade qualquer, não se encontre o hábito salvador, que se tem dado muitas vezes. O segundo privilégio é o tal chamado privilégio sabatino, um decreto da Santa Inquisição Romana, dotado de 20 de janeiro de 1613, dá aos sacerdotes da ordem carmelitana autorização para pregar a seguinte doutrina: o povo cristão pode crer no auxílio que experimentarão as almas dos irmãos e membros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, auxílio este segundo o qual todos aqueles que morrerem na graça do Senhor, tendo envidusado o escapulário, conservado a castidade própria do Estado, recitado o ofício parvo de Nossa Senhora, ou se não souberem ler, tiverem observado fielmente o jejum eclesiástico, bem como a abstinência nas quartas-feiras e sábados, exceto se a festa do Natal cair num desses dias, serão socorridos por uma proteção extraordinária da Santíssima Virgem, no primeiro sábado que se lhe seguir ao trânsito, por ser sábado, o dia da semana consagrada a Nossa Senhora. Bula Sabatina de João 22. Desse privilégio faz menção o ofício divino da festa de Nossa Senhora do Carmo, aprovado pelo Papa Clemente X e Benedito XIII. A bem-aventurada Virgem, diz o ofício, não se limitou a acumular de privilégios aqui na terra a ordem carmelitana. Com carinho verdadeiramente maternal, ela cujo poder e misericórdia em toda parte são muito grandes, consola também, como piedosamente se crê, aqueles filhos no purgatório, alcançando-lhes o mais breve possível a feliz entrada na pátria celestial. Para se tornar membro da Irmandade, é necessário que se cumpra as seguintes condições. Primeiro, a inscrição no registro da Irmandade, segundo ter recebido o escapulário das mãos de um sacerdote habilitado para fazer a recepção e usá-lo com devoção. No caso da mudança de um escapulário velho e gasto por um novo, não carece a bênção. Quem por descuido deixou de usar por algum tempo o escapulário, participa dos privilégios da Irmandade logo se resolver a pô-lo novamente. Convém rezar diariamente algumas orações marianas, como sejam a ladainha lauretana, 6 Pai Nossos e Ave-Marias, ou sejam, ainda o símbolo dos apóstolos, seguida da recitação de um Pai Nosso, uma Ave-Maria e Glória. As bulas pontifícias nada prescrevem a este respeito, desde o princípio, porém, se tem observado a praxe de fazer essas devoções diárias. O privilégio sabatino exige ainda que se conserve a castidade própria do estado de cada um, que se rezem as horas marianas. Quem não puder cumprir esta segunda condição, observe a abstinência de carnes nas quartas-feiras e sábados, as duas obrigações de recitar o ofício mariano e a abstinência da carne nas quartas-feiras e sábados podem, se para isso subsistirem razões suficientes, ser comutadas em outras equivalentes. Quinta aos sábados, o Papa Pio X concedeu o seguinte privilégio: para se tornarem membros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, é suficiente que usem um escapulário bento por um sacerdote que possua a faculdade respectiva. Não se exige para eles a cerimônia da recepção e da inscrição no registro da Irmandade. Como os demais membros, também devem rezar diariamente algumas orações em honra de Maria Santíssima. A Irmandade de Nossa Senhora do Carmo é enriquecida de muitas indulgências, podendo todas ser aplicadas às almas do purgatório, com exceção da indulgência plenária na hora da morte. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.